Então agora eu quero olhar para a vida de José do Egito outra vez, para aprendermos com os vencedores. Pode começar para mim. Primeira coisa importante que eu aprendo na vida do José é que ele era um homem de visão. Ele tinha uma visão. E o que é visão? Visão é a convicção que você tem do seu destino. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é o endereço, eu sei qual é o meu alvo, eu sei qual é o lugar, a situação em que eu devo chegar. Visão é a convicção da razão pela qual eu existo. Eu existo por causa daquilo. Visão é, acima de tudo, uma convicção inabalável nas promessas de Deus para a minha vida. Se você não tem visão, se você não consegue enxergar o que Deus quer de sua vida, se você não consegue enxergar para onde você tem que direcionar a sua vida, você vai falhar para com você e vai falhar para com a humanidade. Visão. Eu preciso saber para onde eu estou indo, eu preciso estar convicto que a razão pela qual eu existo é para chegar lá. Por quê? Por quê? Porque se eu não tiver essa visão, as dificuldades do caminho me desanimarão. As dificuldades do caminho me tirarão do jogo. As dificuldades do caminho vão fazer com que eu desista e assuma e aceite que eu sou um derrotado. Sem visão é impossível aguentar as dores do caminho. Um corretor de Ironman brasileiro estava correndo uma vez na neve. E falaram para eles, olha, usa óculos escuro para neve. Eles, na neve, óculos escuro? E explicaram que o óculos escuro foi inventado na neve. Porque os raios do sol, embora esteja frio, os raios do sol batem nos cristais da neve e vão direto para a sua retina e em 2 horas podem te cegar. Por isso o óculos de sol foi inventado na neve. E ele estava correndo. E quando ele estava correndo, ele percebeu que alguns caíram pelo caminho e desistiram. Mas dentro da mente dele tinha algo assim: sofrer é por um pouco, desistir é para sempre. E ele foi mancando, quase caindo, mas passou pela linha de chegada. Porque vencedor na vida não é quem cruza a linha de chegada primeiro. Vencedor na vida é quem cruza a linha de chegada. Sem visão, você vai desanimar e desistir. A visão é o meu sentido de vida, é a minha razão de existência e é a força que Deus me dá para aguentar toda e qualquer situação no caminhar da existência. Segundo, que nós aprendemos com o José, caráter. José era um homem de visão, mas ele era um homem de caráter. Porquanto ele era um homem justo, e se você preferir a palavra santo, que para mim é sinônimo uma da outra, íntegro. Íntegro significa que a mente dele pensa o que o coração sente o que a mente pensa, a boca fala o que a mente pensa e o coração sente, e ele age de acordo com o que a mente dele pensa, o coração sente. Deu para entender? O que é integridade? Vou falar o que não é integridade. Passa uma moça perto de mim, e eu olho para ela e penso o que eu não deveria pensar. E falo para ela, Deus te abençoe. Isso é não ser íntegro. Eu sei que às vezes vem tentação. Ou então eu olho para o meu patrão e eu penso, esse patrão é injusto, me paga mal. Mas quando ele chega perto de mim e fala assim, ô patrão, você é o melhor do mundo.
vê, cabeça pensa uma coisa, coração sente outra, boca fala outra. Não há integridade, você não é inteiro, e quem não é inteiro não tem forças em si mesmo para enfrentar nada, nenhuma brisa, quanto mais uma tempestade. Precisamos de caráter. Caráter. Nós não podemos mentir para as pessoas. Nós não podemos oferecer às pessoas uma coisa que não é real. Nós não podemos enganar as pessoas por causa de algo que nós queremos ou desejamos. Nós não podemos usar algo de alguém que não é nosso sem a devida permissão. Nós não podemos pegar o que não é nosso sem a devida permissão. De uma caneta a $1 milhão é a mesma coisa. José era íntegro, era justo, portanto era um homem santo. Santo não significa ser assim. Isso não é santo, isso talvez seja uma estátua que represente alguém que era santo, mas aquela pessoa não vivia assim. Ela se locomovia, ela falava. Precisa ser íntegro, justo, porque senão você perde. Você perde. Amanhã ou depois, você é pego pela sua não integridade, pela sua não justiça, pela sua não santidade. Se você diz que crê em Deus, pelo amor de Deus, ande com justiça e retidão nas ruas desta cidade. Se você fala que você é crente no Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, não mente para ninguém. Se você fala que você é crente no Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, não engana ninguém. 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 Ou, pelo amor de Deus, transforme-se já no agente secreto de Jesus. Ou seja, ninguém no mundo vai descobrir que você é crente. Porque senão você envergonha o nome dele, envergonha o nome da igreja e vai perder. Malandro é não ser malandro, ser justo, como José o foi, e ele venceu. Terceira característica do José, ele era simpático. Diz a Bíblia que onde é que ele passava, ele caía na simpatia das pessoas. Os donos dele no mercado de escravo, ele ganhou a simpatia. Potifar olhou para ele, o comprou, ganhou a simpatia. A esposa do Potifar ganhou mais que isso, ou tentou. Mas ele era simpático, ele era sorridente, ele era serviçal, ele era solícito, ele era pronto, ele era rápido, ele tinha iniciativa. Ele não era passivo, não era bobo, não era parado. Ele olhava para os lugares e pensava: como eu posso ser simpático? Quando ele foi de novo para a cadeia, ou quando ele foi para a cadeia, ele era simpático aos encarcerados, e o carcereiro logo o colocou em posições de administração da cadeia, porque onde é que ele ia, ele irradiava simpatia. Meu irmão, se você acredita nas bodas do Cordeiro, que nós vamos para lá um dia, eu sempre acreditei, ultimamente eu tenho pressa. Se você acredita nas bodas do Cordeiro, que o nosso destino final é a eternidade na boa, por favor, avise o seu rosto. Avise o seu rosto. Porque gente crente, que fala que é crente, que crê em Deus, que está indo para o céu, e tem essa cara de bruxo, de bruxa, essa cara carrancuda, essa cara amarrada, essa cara feia, essa cara cheia de contorções faciais, porque tudo não presta, tudo não serve, que raiva, que droga. Não converteu não. Não pode ser crente. O crente tem que ser uma pessoa simpática. Vai na festa de aniversário do filho do seu amigo que não é crente.
vai rolar cerveja, vai rolar caipirinha, vai rolar pagode. Aliás, é pagode. Boa. Não sei se o God gosta, mas é para ele. Aí você chega lá, e em vez de falar, oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, você fala assim, ih, tá cheio de demônio aqui, já vi tudo. Sai, Satanás. Pode ser que seja verdade, mas não precisa dizer. Ora daqui, põe um sorriso e fala, como vai? Demônio, cai fora. Nessa hora você tem que ser íntegro ao contrário. Pensa uma coisa, fala outra. Por ser simpático, não hipócrita. Há uma grande diferença entre simpatia e hipocrisia. Qual a diferença? Quando eu vejo uma pessoa e dou um sorriso para ela e pergunto como vai, você está bem, prazer em vê-lo, em vê-la, isso é simpatia. Quando eu tenho interesse em alguma coisa daquela pessoa que eu quero que ela tenha, eu quero para mim, e falou, ai que bom te ver, isso foi hipocrisia. A única pessoa no mundo, aliás, as duas únicas pessoas no mundo, que podem saber se você está sendo simpático ou hipócrita, é você mesmo e o Senhor Deus. Seja simpático. Por favor, modifique ambientes. Chega no lugar e o lugar tem que ser modificado por causa da sua simpatia. Próxima lição do José. Ele soube aproveitar as oportunidades. O que significa isso? Oportunidade para ajudar. Ele chegou na casa do Potifar como escravo. Potifar perguntou, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sei ler, escrever, fazer conta. Por isso, criançada, não abandone a escola. Porque se amanhã você for preso, pelo menos você trabalha na área administrativa da cadeia. Quando Nabucodonosor invadiu Israel e levou cativo milhares de israelitas para a Babilônia, ele levou com ele Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego. E esses 4 foram trabalhar no palácio. Por quê? Eles sabiam alguns idiomas e eram universitários. O resto do povo que não sabia 2 idiomas, só sabia 1. O resto do povo que não sabia fazer continha nem ler, foi fazer tijolo, foi trabalhar no duro. Mas quem tinha grau universitário foi trabalhar no palácio. Quando vem uma crise no mundo, eles precisam de cabeças que pensam, que inventam, que inovam. Por isso não foge da escola. Qual era então a oportunidade de José? Ajudar. Ajudar. Ele ajudou o Potifar, enriqueceu. O Potifar era o dono dele, ele era escravo. Ele não tinha salário, mas ele fez o cara enriquecer. Quando ele vai para a cadeia, por causa de uma acusação falsa, ele não reclama, ele vai para a cadeia. E na cadeia, ele faz de tudo para transformar o ambiente num ambiente um pouquinho melhor. Aproveite as oportunidades para fazer o melhor que você puder com o que você tem nas mãos, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. A maioria de nós reclama, isso aqui é uma cadeia, isso aqui é um chiqueiro, isso aqui é horrível, esse trabalho não presta, esse ambiente é ruim, essa casa está suja, não sei o que lá, e aí não faz nada. Aproveite a oportunidade para ajudar. Por quê? Porque com isso você está construindo uma coisa chamada network, rede de contatos. Eu tenho um amigo que disse para mim, Nassif, eu posso começar a minha vida do zero se eu não perder 3 coisas. Começo tudo de novo, sem nenhum problema, se eu não perder 3 coisas. A graça de Deus sobre a minha vida, minha família e o meu celular. Por quê? Porque o network dele estava lá. Ele ia escrever para as pessoas, ele ia conversar com as pessoas e restabelecia. Sabe quando você estabelece network? Quando você serve. Quando você aproveita as oportunidades para ser bênção, para ajudar, para servir. Seja, por favor, proativo e não só reativo. Aproveite as oportunidades de servir na igreja, na sua própria casa.
Faça algo. Por exemplo, nos últimos 4 anos de minha vida, eu tenho sido treinado diariamente em passar rodinho no vidro do box. Eu ainda não cheguei lá, mas um dia eu vou ficar perfeito. Se eu não souber passar rodinho, pelo menos o músculo do braço direito está melhor. Aproveite as oportunidades, porque se você não aproveitar, você será obrigado por ela a fazê-lo. Ajude, aproveite as oportunidades. Outra lição do José. José era positivo. Positivo não é aquela coisa assim, hei de vencer mesmo sendo professor. Aí eu tenho que orar, né? Ou então, ser positivo não é assim, você vestir uma camisa verde e falar assim, serei campeão mundial. Tem coisas que são absolutamente impossíveis. Ser positivo, que eu quero dizer, é ser capaz de ver a desgraça como oportunidade. É capaz de fazer uma melhor interpretação dos fatos. É ser capaz de fazer um serviço bonito no meio de um tudo feio. É ser capaz de encontrar caminhos de avaliar vidas e valorizar vidas e validar vidas e situações em situações e circunstâncias ruins. O José era esse cara. Nós precisamos, sempre que a coisa ruim acontece, buscarmos, depois que o choque passou, depois que você estava cambaleando e começa a recuperar as suas forças, perguntar: o que de bom tem nisso? O que eu faço disso? O que eu empreendo a partir disso? O que eu posso inovar? O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? Sabe a diferença entre inventar e inovar? Inventar não existe, você fez. Não existe cadeira, você fez uma. Agora existe cadeira e você faz uma cadeira de balanço, que reclina, você inovou. Olha para as situações da sua vida e pede a Deus, me dá vistas positivas, vistas boas. Como eu posso ver algo que ninguém está vendo? Como posso ver algo que eu ainda não consigo ver? Em 2008 houve uma crise econômica nesse país muito forte, a quebradeira do mercado imobiliário, depois das seguradoras, e tanta coisa ruim aconteceu nesse país em 2008. Mas sabe o que surgiu aí? Um cara que pensou, telefone vai ficar caro de pagar a conta, eu preciso inventar um negócio que o telefone um dia fica de graça. E ele inventou uma coisa chamada WhatsApp. Ele inovou, pegou o que já tinha, melhorou. Hoje a gente não vive mais sem esse negócio. A gente vê mais WhatsApp na vida do que a esposa. A gente vê mais WhatsApp na vida do que a própria televisão. A gente vê mais WhatsApp na vida do que o jogo de futebol. Se já foi um jogo de futebol que o povo vendo o WhatsApp, é interessante. Se vai no jogo do aquele verde ou do Orlando City, tem que ficar vendo o WhatsApp para distrair um pouco. Mas vai melhorar. Inovação. Ele olhou a crise e da crise tirou uma ideia. Então, as coisas ruins nas quais você foi pela vida, pelas circunstâncias da vida, por traição de seus familiares, de seus amigos, inserido nelas. Olha para essas situações ruins e antes de culpar os culpados, fala: Deus, me ajuda a ver como eu posso vencer aqui, como eu posso sair disso. Me dá olhos positivos. Se você quer uma palavra mais religiosa, olhos de fé. A dona chinesa disse, chorava muito porque tinha 2 filhos, um tinha uma fábrica de guarda-chuva, outro tinha uma fábrica de chinelos. Quando chovia muito, ela chorava porque ninguém ia comprar chinelo em dia de chuva. E quando fazia sol, ela chorava muito porque ninguém ia comprar guarda-chuva no dia do sol.
Então alguém chegou perto dela e disse: por que a senhora chora tanto? Ela disse: porque quando chove ninguém compra chinelo, quando faz sol ninguém compra guarda-chuva. E ele falou: por que a senhora não inverte? Quando fizer sol a senhora fica feliz porque seu filho está vendendo chinelo, e quando chover a senhora fica feliz também quando seu filho vender guarda-chuva. Ah, só o jeito de olhar. Tem um ditado chinês que diz assim: se alguma coisa não tem solução, solucionado está. Não é verdade, há um jeito de inovar. Mas tem um ditado chinês que diz assim: se uma coisa tem solução, para que se preocupar? Se uma coisa não tem solução, para que se preocupar? Pede a Deus para que os seus olhos sejam olhos sempre positivos nas negativas situações de sua vida. Próxima lição: ele era um homem de coragem. Coragem para não desistir da vida, coragem para suportar as privações que ele suportou, coragem para enfrentar os desafios e coragem para aceitar novas tarefas. Tem gente nesse auditório e gente na internet, Sarinha está me assistindo aí na internet, mãe do Castilho está me assistindo aí na internet, beijo, assiste aí. Tem gente nesse auditório, quem sabe na internet, que até aguenta situações duras, aguenta firme, mas morrem de medo diante de novas situações. Ai, eu nunca fiz isso. Ai, eu não vou ser capaz. Ai, eu não vou passar nessa prova. Ai, eu nem vou fazer a prova. Aliás, lembrei de um irmão aqui que precisa fazer a prova. Não. Você tem convicção de para onde Deus está te levando? Vai e enfrenta os novos desafios. Quando eu fui entrevistado há 5 anos atrás por esta igreja, meu inglês era 1000 vezes pior do ruim que é hoje. E minha filha estava numa das entrevistas, que fala inglês muito bem. E eles me fizeram uma pergunta e eu contei a história dos meus avós, tataravós, dos meus pais, da minha vida inteira, em vez de responder yes, no. Contei uma história imensa com o meu bad English. Aí quando eu terminei a entrevista, a minha filha falou: filho, pai, com o americano não é assim. Ele perguntou isso, você responde isso. Você contou a história da sua vida várias vezes, pai. Aí eu disse assim para ela: filha, não tem outro candidato concorrendo à vaga? Mas depois eu fui para casa e falei: e se eu perder de mim mesmo? Não, enfrenta. Tem uma pá de coisa que eu morro de medo, mas eu faço cara de quem não tem e vou. Coragem. 2 últimos, perdão. Perdão, outra marca do vencedor, capaz de perdoar. Sabe por quê? Quem não perdoa não avança na vida. Deixa eu te explicar por quê. Talvez fale assim: Nassif, não dá para perdoar essa pessoa porque ela fez isso foi demais para mim. Ela não merece o meu perdão. Exatamente. Ela não merece o seu perdão. Mas se você não perdoar, você não avança na vida. Pastor, o senhor não está entendendo. Olha o que ela fez comigo. A dor que ela infligiu. Os danos que ela causou. E por que eu vou perdoar? Não dá. Por que é difícil perdoar? Porque quem perdoa paga a conta. Se eu falo para a pessoa que me danou, danificou, estragou, me levou a prejuízos enormes, que estragou com a minha vida, com a minha imagem, com o meu caráter, com a minha casa, com o meu físico, seja lá o que ela fez, e eu falo para ela assim: está perdoada? Para essa pessoa, significa que essa pessoa não me deve mais nada. Eu não estou falando que essa pessoa não deva pagar. Eu creio do fundo do meu coração que todo esse pessoal da corrupção no Brasil, por exemplo, não só tem que pagar, como deveria pagar em dobro e deveria ficar na cadeia para o resto da vida.
Essa é uma outra história. Mas estou falando de você com alguém. Por que você precisa perdoar? Porque quando você não perdoa, você mantém sua vida conectada no passado, presa, acorrentada, ligada. E você vai arrastar a sua vida. Sabe por que você precisa perdoar? Não é porque a pessoa merece. Ela não merece o perdão. É para você não ficar doente. Para você não ficar mais sofrendo, para você não ficar estacionado, estancado, paralisado no tráfico da existência, sem poder botar o carro da vida para frente. Quando você perdoa, você corta laços com quem nem sequer merece o teu perdão, mas você é livre para ir para frente. Ele perdoou os irmãos dele, custou muito para ele perdoar, mas ele acabou perdoando. Por último, e isso vale tudo. O José cumpriu com o propósito de Deus na vida dele, foi um vencedor, porque acima de tudo ele manteve esperança na justiça divina. Ele pôde ter esperança na justiça divina, esperança em Deus. Quando José descobriu, Deus me fará grande e me fará o salvador de minha nação, ele foi jogado num buraco, depois foi vendido como escravo, depois foi para o mercado de escravos, depois ele foi ser escravo de um fazendeiro, depois a esposa do fazendeiro queria conversar no WhatsApp com ele, e ele não queria, então ela brava, atração fatal, versão israelita 4.000 anos atrás, ela dedurou o menino para o marido não pensou duas vezes, mandou o garoto para a cadeia, e todo esse momento na cadeia ele é uma bênção para todo mundo, resolve tudo para todo mundo na cadeia. Quando o pessoal que sai da cadeia fala que vai lembrar dele, esquece, largou no esquecimento, mas o José em nenhum momento perdeu de vista a justiça divina. Se você disse que isso aconteceria comigo, os acontecimentos da minha vida não têm a menor importância. O que está acontecendo comigo não será impedimento para que eu chegue onde você disse eu chegarei. E ele se tornou o primeiro ministro do Egito. Vale dizer que ele era o segundo homem mais importante do planeta Terra no seu tempo. Deus colocou tremendos potenciais na sua vida. Deus o construiu com riquezas inigualáveis e únicas, que só você as tem dentro de você. Não leve para o cemitério já é demasiadamente rico. Bote isso para fora. Decida ser o que Deus deseja que você o seja, para você, para a sua casa, para a sua vila, para a sua cidade, para esse planeta, porque nós, a humanidade, estamos esperando as grandes maravilhas de Deus que estão dentro de você desabrocharem para que vivamos melhor. Amém? Você recebeu esta palavra?